Você já se sentiu como um barco à deriva no meio de um oceano infinito? Você rema com toda a sua força, seus músculos queimam, seu suor se mistura com a água salgada. Mas a costa, aquela terra prometida de segurança financeira, de paz de espírito, de propósito, ela nunca parece ficar mais perto. Pelo contrário, às vezes a maré te joga ainda mais para trás. Eu conheço essa sensação. Conheço o gosto amargo da frustração na boca. Aquele nó na garganta quando você olha o extrato bancário no final do mês. A ansiedade que te acorda às 3 da manhã com uma pergunta martelando na sua cabeça. Será que um dia eu vou conseguir sair disso? Você trabalha duro, você é honesto, você se esforça mais do que a maioria. Então, por que parece que o universo da prosperidade tem um clube exclusivo e você não recebeu o convite? E se eu te dissesse que o convite sempre esteve com você? E se eu te dissesse que a chave para destrancar a porta desse clube não está lá fora, em um emprego melhor, em um golpe de sorte ou na aprovação de outras pessoas, mas sim em um lugar que você ignora todos os dias? Um lugar tão próximo que se tornou invisível? Hoje, nós não vamos falar sobre dicas rápidas de como economizar dinheiro no cafezinho. Não vamos falar sobre planilhas complexas ou o último investimento da moda. Hoje, nós vamos descer até a sala de máquinas da sua mente. Vamos encontrar um segredo tão simples que chega a ser chocante, e tão poderoso que moldou impérios, criou fortunas e definiu o destino de cada ser humano que já pisou nesta terra. Muitos associam essa jornada à obra O Segredo da Mente Milionária, mas a raiz, a semente de tudo isso, foi plantada décadas antes, por um homem chamado Earl Nightingale, em um áudio que se tornou lendário, chamado O Segredo Mais Estranho do Mundo. E o segredo é este. E peço que você respire fundo antes de ouvir, porque sua simplicidade pode fazer sua mente lógica querer rejeitá-lo. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Parece simples demais? Bom, as maiores verdades do universo geralmente são. E se você ficar comigo até o final desta jornada, eu prometo que essa simples frase vai se desdobrar em um mapa completo. O mapa que você estava procurando no meio do oceano. Vamos juntos encontrar a sua terra prometida. Imagine por um instante que a sua mente é um pedaço de terra mais fértil que já existiu. Um solo rico, escuro, capaz de germinar qualquer semente que cair sobre ele sem julgamento. Essa terra não se importa se você planta sementes de milho ou sementes de beladona, uma erva venenosa. Ela não escolhe. Ela simplesmente recebe a semente e usa todo o seu poder para fazê-la crescer e se multiplicar. Se você plantar milho, colherá milho em abundância. Se plantar veneno, colherá veneno em abundância. Agora, imagine que você é o jardineiro dessa terra. Todos os dias você acorda e caminha por seu jardim. Mas você é um jardineiro distraído. Você não escolhe conscientemente as sementes que planta. Pelo contrário, você permite que o vento, os pássaros, os vizinhos e qualquer pessoa que passe pela estrada joguem sementes aleatórias em seu solo sagrado. O noticiário da manhã joga sementes de medo e escassez. Crise econômica se agrava. Seu colega de trabalho joga sementes de dúvida. Você nunca vai conseguir aquela promoção. As redes sociais jogam sementes de comparação e insuficiência. Olha a vida perfeita de fulano. A sua própria voz interna, condicionada por anos de críticas, joga as piores sementes de todas. Eu não sou bom o suficiente. Dinheiro é sujo. Ricos são gananciosos. Eu não mereço ser próspero. E o que acontece? Seu jardim, sua mente fértil, sem julgar, faz exatamente o que foi projetada para fazer. Ela germina tudo isso. E logo sua realidade se torna um reflexo exato desse jardim caótico. Você colhe os frutos da ansiedade, da dívida, da frustração, da sensação de estar preso. Você olha para sua colheita de ervas daninhas e plantas venenosas e pergunta-se por quê.
Veja a sua responsabilidade aqui. Você não escolhe aquilo que planta, mas é altamente suscetível às sementes de quem quer que queira plantar. E se pergunta, desesperado, por que minha vida é assim? A resposta, meu amigo, minha amiga, é que você tem sido um jardineiro negligente. Você deu o poder mais sagrado que possui, o poder de escolher seus pensamentos para o acaso. Earl Nightingale chocou o mundo ao afirmar que o sucesso não é um resultado de sorte ou circunstâncias. É o resultado direto de nossos pensamentos dominantes. A pessoa que pensa constantemente em fracasso, que visualiza a dívida, que nutre o medo, ela está inconscientemente plantando as sementes exatas que a levarão para esse destino. O universo não está conspirando contra ela. Sua própria mente está executando as ordens que ela mesma dá. Por outro lado, a pessoa que tem um objetivo claro e definido, que pensa nele todos os dias, que nutre pensamentos de sucesso, de serviço, de abundância, ela está plantando as sementes de uma macieira. Pode não acontecer da noite para o dia. Uma semente leva tempo para germinar, para criar raízes, para romper a superfície. Haverá tempestades, pragas, secas, mas se o jardineiro for persistente, se ele continuar regando e cuidando daquela semente de maçã, o que inevitavelmente irá crescer ali? Uma macieira. É uma lei da natureza, é uma lei da mente. O primeiro passo, e o mais chocante na jornada para a prosperidade, não é criar um orçamento. É fazer uma faxina no seu jardim. É arrancar, uma por uma, as ervas daninhas do eu não consigo, do não é para mim, do dinheiro é a raiz de todo mal. É assumir pela primeira vez na sua vida o seu papel de mestre jardineiro. É olhar para o seu solo fértil e se perguntar, com uma seriedade que talvez você nunca tenha tido antes, o que eu quero de verdade colher na minha vida? Essa pergunta é o começo de tudo, porque sem um plano claro, você continuará sendo um jardineiro à mercê dos ventos do acaso. E o acaso, meu caro, raramente planta jardins de prosperidade. Ele se especializa em matagais de confusão. Nightingale usava outra analogia poderosa. Um navio no porto. Imagine dois navios idênticos prontos para partir. O primeiro navio tem um capitão, uma tripulação treinada e, o mais importante, um destino claramente definido no mapa. O capitão e a tripulação sabem exatamente para onde estão indo e o que precisam fazer para chegar lá. Eles ligam os motores e o navio parte majestoso rumo ao seu destino. Sim, haverá tempestades, neblina, talvez até problemas mecânicos, mas com um destino claro, 99,9% das vezes ele chegará ao seu porto final. Porque para cada desvio, o capitão pode recalcular a rota. Para cada obstáculo, a tripulação tem um propósito para superá-lo. Agora, imagine o segundo navio. Exatamente o mesmo navio, mas sem capitão, sem tripulação e, crucialmente, sem nenhum destino. Os motores são ligados e ele é simplesmente empurrado para fora do porto. O que acontecerá com ele? Ele irá vagar sem rumo, será jogado pelas ondas, levado pelas correntes. Se não afundar, acabará encalhado em alguma praia deserta e hostil. Ele não pode chegar a lugar nenhum, porque não tem um lugar nenhum para ir. A esmagadora maioria das pessoas vive como segundo navio. Elas dizem que querem ser felizes, ter mais dinheiro, ser bem-sucedidas. Mas o que isso significa? Isso é tão vago quanto dizer a um capitão, navegue para algum lugar legal. É uma ordem impossível de ser executada. A sua mente subconsciente, o poderoso motor do seu navio, precisa de coordenadas exatas. Ter mais dinheiro não é uma coordenada. Quitar-me a dívida de R$ 15.000 até 31 de dezembro deste ano, gerando uma renda extra de R$ 1.250 por mês com meu novo negócio de consultoria online. Isso é uma coordenada. Neste momento, pegue um papel e uma caneta. Sim, agora. Quero que você escreva com a clareza de um diamante o seu destino. Não escreva o que você acha que é possível. Escreva o que você deseja. Seja específico.
Não diga uma casa bonita, diga uma casa de 3 quartos, com um jardim nos fundos onde meus filhos possam brincar, em um bairro tranquilo com uma cozinha de portas de vidro que se abram para uma varanda. Sinta o cheiro do café da manhã nessa cozinha, ouça as risadas no jardim. Não diga um trabalho melhor. Diga uma posição de liderança na área de tecnologia, onde eu possa usar minha criatividade para desenvolver soluções inovadoras, liderando uma equipe de 5 pessoas e sendo reconhecido pelo meu valor, com o salário de X por ano. Este ato de escrever não é magia, é um ato de programação. Você está entregando um mapa ao capitão do seu navio. Pela primeira vez, sua mente, seu corpo e seu espírito têm um ponto focal único. Todas as suas energias, que antes estavam dispersas como um farol quebrado girando loucamente, agora se concentram em um único facho de luz, poderoso e penetrante. E aqui entra um gatilho mental profundo: o propósito. Quando seu objetivo financeiro está conectado a um propósito maior, ele ganha uma força gravitacional irresistível. Por que você quer essa casa? Para dar segurança e conforto à sua família. Porque você quer essa posição de liderança para criar um impacto positivo e mentorar outras pessoas. Porque você quer essa liberdade financeira para poder dedicar seu tempo a uma causa em que acredita, para cuidar dos seus pais, para viajar e expandir sua alma. O dinheiro pelo dinheiro é um objetivo fraco. Ele murcha na primeira dificuldade. Mas o dinheiro como ferramenta para realizar um propósito, isso é um combustível que queima através do medo, da procrastinação e do fracasso. Portanto, defina seu destino. Escreva-o, sinta-o, conecte-o ao seu porquê mais profundo. E então, e somente então, ligue os motores. Porque agora você não é mais um barco à deriva. Você é um transatlântico com um destino inegociável. Existe uma parte da história que os gurus da lei da atração convenientemente esquecem de contar. Eles se vendem a ideia de que basta pensar positivo e o universo vai magicamente depositar R$1 milhão na sua conta. Isso não é apenas falso. É perigoso. É uma filosofia que cria sonhadores passivos e não realizadores resilientes. Earl Nightingale foi muito claro sobre isso. Depois de definir seu objetivo, você precisa se fazer uma segunda pergunta, talvez ainda mais importante que a primeira. Qual preço eu estou disposto a pagar por isso? Tudo na vida tem um preço. A prosperidade não é diferente. O preço não é necessariamente dinheiro. O preço é pago em moedas muito mais valiosas. A moeda do tempo, a moeda da disciplina, a moeda da coragem, a moeda da humildade e a moeda da perseverança. Essa é talvez a mais cara e a mais rara de todas. É a habilidade de continuar remando quando a tempestade está no seu auge, de se levantar depois de cada queda, não com menos força, mas com mais sabedoria. Vou te contar a história de Marcos. Marcos era um designer gráfico talentoso, mas estava preso em um emprego corporativo que odiava. Seu sonho era ter seu próprio estúdio. Ele definiu seu objetivo com clareza, mas por 2 anos nada aconteceu. Por quê? Porque ele não estava disposto a pagar o preço. Ele chegava em casa cansado e a última coisa que queria era sentar no computador para construir seu negócio. Um dia, ele foi demitido. O chão se abriu. Mas depois do choque inicial, algo mudou. A necessidade se tornou sua maior motivadora. Agora, ele tinha que pagar o preço. Ele começou a acordar às 5 da manhã, estudava marketing e vendas, construía seu portfólio, enviava dezenas de e-mails para potenciais clientes. A maioria não respondia. Ele foi rejeitado centenas de vezes. Houve dias em que ele pensou em desistir. Nesses dias, ele olhava para o papel onde havia escrito seu objetivo, a imagem do seu estúdio, a sensação da liberdade. E ele pagava o preço. Ele perseverava. Depois de 3 meses de esforço implacável, ele conseguiu seu primeiro cliente, depois outro e outro. 1 ano depois, Marcos não só estava pagando todas as suas contas com seu próprio estúdio, como estava ganhando mais do que no seu antigo emprego. E o mais importante, acordava todos os dias com um senso de propósito que o dinheiro não pode comprar. Marcos não teve sorte. Ele pagou o preço. A prosperidade não foi dada a ele, foi conquistada. Foi forjada no fogo da resiliência. Então, olhe para o seu objetivo e, ao lado dele, escreva o preço que você está disposto a pagar. Seja honesto.
Isso vai separar o sonhador do realizador. A riqueza é a recompensa natural para aqueles que entendem que o esforço direcionado e a perseverança inabalável são as sementes mais poderosas que se pode plantar no jardim da mente. Aqui está um dos maiores paradoxos filosóficos sobre dinheiro, um que choca a lógica comum e que, se compreendido, muda o jogo para sempre. Você não enriquece perseguindo o dinheiro. Você enriquece servindo pessoas. Pense nisso. Todo o dinheiro que você já recebeu na sua vida foi em troca de algo. O dinheiro é simplesmente um meio de troca de valor. Ele flui na direção do valor percebido. A pessoa que está sempre quebrada geralmente é alguém que está focada apenas em si mesma. O que eu posso ganhar? A pessoa próspera, por outro lado, pergunta: que problema eu posso resolver? Como eu posso melhorar a vida de outras pessoas? Sua recompensa financeira na vida será uma medida exata do seu serviço ao próximo. Se você quer aumentar sua recompensa, aumente seu serviço. É simples assim. Quer ganhar mais no seu emprego? Torne-se tão valioso que eles não possam se dar ao luxo de te perder. Quer construir um negócio de sucesso? Resolva uma dor real e profunda no seu cliente. Isso muda tudo. Tira o foco da ganância e o coloca na generosidade. O dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna o bumerangue. Quanto mais valor você joga para o mundo, com mais força o dinheiro volta para você. Vamos imaginar Ana, uma confeiteira que mal conseguia pagar as contas. Sua mente estava focada na escassez. Um dia, ela mudou a pergunta. Em vez de "como vendo mais bolos?", ela se perguntou: "como meus bolos podem servir melhor às pessoas?". Ela descobriu que muitos clientes tinham filhos com restrições alimentares. Era uma dor real para essas mães. Ana viu ali uma oportunidade de servir. Ela passou meses pesquisando e testando e criou uma linha de bolos inclusiva, deliciosos, lindos e seguros para crianças com alergias. O que aconteceu? O negócio dela explodiu. As mães não estavam apenas comprando um bolo, estavam comprando a alegria de seus filhos. O valor que Ana entregou era imensamente maior do que o preço do bolo. O dinheiro fluiu para ela não porque ela o perseguiu, mas porque ela se dedicou a servir. Então, olhe novamente para o seu objetivo. Como ele serve a outras pessoas? Construa seu império sobre a rocha sólida da contribuição, e ele resistirá a qualquer tempestade. Lembre-se, o universo não te paga para você existir. Ele te paga para você criar valor. Seja o maior criador de valor que você conhece, e a riqueza te encontrará. É uma lei tão certa quanto a da gravidade. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas na verdade estamos apenas no começo da sua. Nós desvendamos o segredo de que nos tornamos aquilo em que pensamos. Vimos que nossa mente é um jardim e que temos a responsabilidade de escolher as sementes. Aprendemos a definir um destino claro, a encarar o preço da prosperidade e a descobrir o poder do serviço. Essa não é uma fórmula mágica, é uma filosofia de vida. É um manual de instruções para sua mente. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é um barco à deriva. Você é o arquiteto da sua vida. O poder sempre esteve com você, esperando para ser reivindicado. A decisão de usar esse poder é sua e somente sua. A jornada não será fácil. Haverá dias de dúvida, haverá tempestades. É nesses momentos que você deve se lembrar de quem você é e do destino que você escolheu. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Você aprendeu a ser o mestre jardineiro do seu solo mental, a definir um destino claro como um diamante para o seu navio e a compreender o preço nobre que a prosperidade exige. Talvez você tenha saído daquela nossa conversa sentindo um fogo que não sentia há anos. Você pegou o papel e a caneta, você escreveu o seu objetivo, você o sentiu em suas veias. Pela primeira vez, a costa da sua terra prometida parecia não apenas visível, mas alcançável. A esperança, aquela força poderosa e esquecida, voltou a pulsar em seu coração. Mas alguns dias se passaram e algo sutil, quase imperceptível, começou a acontecer.
Aquele fogo inicial, aquela chama vibrante começou a vacilar, não por um grande vendaval, mas por um sopro frio e constante que vinha de um lugar que você não esperava, de dentro de você mesmo. É o eco de uma velha voz, o fantasma do seu eu antigo. Ele sussurra no silêncio da noite quando você está prestes a tomar uma atitude corajosa. Ele te cutuca pela manhã, tentando te convencer a apertar o botão soneca mais uma vez. Ele se manifesta como uma sensação pesada no estômago quando você pensa em pegar o telefone para fazer aquela ligação importante. Este, meu amigo, minha amiga, é o segundo estágio da jornada. É a batalha mais crucial de todas. Não é uma batalha contra o mundo, contra a economia ou contra a falta de oportunidades. É a batalha contra o seu próprio sabotador interno. E se você não aprender a vencer esta guerra silenciosa, todo o conhecimento do mundo, todos os objetivos escritos no papel serão inúteis. Eles se tornarão apenas monumentos à sua própria inércia. Hoje, nós vamos armar você para essa batalha. Vamos forjar as armas da mente que te permitirão não apenas lutar, mas vencer. Imagine que por 30, 40, 50 anos, você caminhou por uma floresta densa, seguindo sempre a mesma trilha, dia após dia. Seus pés, com o tempo, criaram um caminho profundo e confortável na terra. Você nem precisa mais pensar para seguir esse caminho. Seu corpo o faz automaticamente. Essa trilha é a sua antiga programação, seus medos, suas crenças limitantes sobre dinheiro, sua zona de conforto. Agora, com seu novo objetivo em mãos, você decidiu abandonar essa trilha antiga e abrir uma nova, através da mata fechada em direção à luz do sol, que você viu à distância. Você pega seu facão, a sua nova consciência, e começa a dar os primeiros golpes. É difícil. Os galhos arranham seu rosto, os insetos te picam, você se cansa. E o que acontece? Seu cérebro, essa máquina de sobrevivência projetada para economizar energia e te manter seguro, começa a gritar. O que você está fazendo? Isso é perigoso, é desconhecido. Volte para a trilha antiga. Lá é seguro, é fácil, é familiar. Esse grito é a voz do sabotador interno. Ele não é seu inimigo, no sentido de que ele não quer o seu mal. Filosoficamente, ele é apenas o guardião da sua zona de conforto. Sua única função é te manter vivo e seguro. E para ele, seguro significa o mesmo de sempre. A prosperidade, a mudança, o crescimento, tudo isso, para essa parte primitiva do seu cérebro, é uma ameaça mortal. É por isso que, quando você decide começar seu negócio, a procrastinação aparece. A procrastinação é o sabotador dizendo: não faça isso. Se você fizer e falhar, sentirá dor. Fique aqui, onde é seguro. É por isso que, quando você está prestes a investir em si mesmo, a dúvida surge. A dúvida é o sabotador dizendo: guarde esse dinheiro. E se não der certo? Na nossa trilha antiga, não precisamos disso. Reconhecer essa voz, não como você, mas como um mecanismo de defesa antigo, é o primeiro ato de libertação. Você não é a sua procrastinação. Você não é a sua dúvida. Você é a consciência que observa essa procrastinação e essa dúvida. Você é o lenhador que ouve o grito do cérebro, mas escolhe mesmo assim continuar abrindo a nova trilha. E como se vence esse guardião? Não com uma luta brutal, mas com uma estratégia brilhante e implacável. A alquimia da ação imperfeita. O sabotador interno se alimenta de inércia. Ele ganha força no conformismo. Quanto mais você pensa, planeja, aperfeiçoa e espera pelo momento certo, mais forte ele fica. O perfeccionismo é a maior arma do sabotador. Ele te convence de que você precisa de um plano perfeito, de mais um curso, de mais conhecimento, antes de poder começar. É uma mentira elegante para te manter exatamente onde você está. A criptonita do sabotador, o seu veneno, é a ação. Qualquer ação. Por menor e mais imperfeita que seja, o movimento é o solvente do medo. A ação gera clareza, e não o contrário. Você não precisa ter confiança para agir. Você precisa agir
para construir a confiança. Esta é uma das verdades filosóficas que desafiam a lógica comum. Lembre-se da história de Sofia. Ela, inspirada por nossa primeira conversa, definiu a meta de se tornar uma coach de carreira, ajudando pessoas a saírem de empregos que as faziam infelizes. Ela escreveu o plano, criou o nome da sua empresa e parou. Por 3 semanas ela ficou paralisada. O sabotador estava no comando. "Quem é você para ensinar alguém?" ele sussurrava. "Você nem tem um site perfeito ainda? Sua logo não está boa o suficiente? Ninguém vai te pagar por isso?" Desesperada, ela se lembrou do conceito da ação imperfeita. Ela se fez uma pergunta: qual é a menor, mais ridícula e imperfeita ação que eu posso tomar agora em direção ao meu objetivo? A resposta: enviar uma mensagem para uma antiga colega de trabalho que ela sabia que estava infeliz na carreira, oferecendo uma conversa de 30 minutos, de graça, apenas para praticar. Seu coração batia forte. O sabotador gritava que ela faria papel de boba, mas ela ignorou. Ela escreveu a mensagem e, antes que pudesse pensar demais, apertou enviar. O que aconteceu? A colega respondeu em 5 minutos, animadíssima. "Nossa, que incrível! Eu adoraria! Quando podemos conversar?" Naquele instante, algo mudou. A ação, por menor que fosse, perfurou a armadura do medo. Ela não fechou um cliente pagante. Ela não ficou rica. Mas ela transferiu o poder. O poder saiu das mãos do sabotador e voltou para as suas. A pequena vitória gerou um pingo de confiança. Com essa confiança, ela ofereceu ajuda a mais uma pessoa. E depois, outra. A cada pequena ação, a nova trilha na floresta ficava 1 centímetro mais larga. O caminho antigo, um pouco mais distante. Não espere pela coragem. Haja, e a coragem te encontrará no caminho. Não espere pelo plano perfeito. Dê o primeiro passo imperfeito, e o próximo passo se revelará. Um navio de Earl Nightingale não se teleporta para o destino. Ele se move, ajusta a rota, se move, ajusta a rota. O movimento é inegociável. A perfeição é uma ilusão. Se você quer vencer a guerra interna, precisa transformar seu ambiente numa fortaleza. Se a sua mente é um jardim, o seu ambiente é o clima, a qualidade da água, a luz do sol. Você pode ser o melhor jardineiro do mundo, mas se tentar plantar uma macieira no meio do deserto, você vai falhar. Você precisa, deliberadamente, construir um deserto para suas ervas daninhas e uma estufa para suas sementes de prosperidade. Isso significa fazer uma auditoria brutal em 2 áreas da sua vida: o que você consome e com quem você convive. Primeiro, a sua dieta de informação. Quais sementes você está permitindo que entre no seu jardim todos os dias? Se você começa o dia lendo portais de notícias que só falam de crise, crime e desgraça, você está literalmente regando as sementes do medo e da escassez antes mesmo de sair da cama. Se você passa horas rolando feeds de redes sociais, se comparando com a vida editada e perfeitamente encenada da vida dos outros, você está jogando adubo nas sementes da insuficiência. Corte isso. Sem piedade. Cancele as assinaturas. Deixe de seguir as contas que te fazem sentir mal. Troque 30 minutos de noticiário matinal por 30 minutos lendo um livro sobre desenvolvimento pessoal ou ouvindo um podcast que te inspire. Troque a rolagem sem fim antes de dormir por um diário onde você escreve seus objetivos e suas fontes de inspiração. Isso não é ser alienado, é ser estratégico, é proteger a santidade do seu jardim mental com a ferocidade de um guarda. Segundo, e ainda mais poderoso, a lei da associação. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Leia isso de novo. É uma das leis mais imutáveis do sucesso e do fracasso. Se você está cercado por drenos de energia, pessoas que só reclamam, que zombam dos seus sonhos, que te dizem para ser realista, que é o código paradisista, elas irão inevitavelmente te puxar para baixo. Elas são o vento que sopra as sementes de ervas daninhas para o seu jardim. Você precisa ativamente buscar as fontes de inspiração. Encontre mentores, junte-se a grupos, online ou presenciais, de pessoas que estão na mesma jornada que você. Cerque-se de pessoas que já estão onde você quer chegar. A energia delas é contagiante. As conversas mudam. Em vez de reclamar do problema, vocês discutem a solução. A mentalidade de possibilidade se torna o padrão. Isso pode significar tomar decisões difíceis. Pode significar se afastar de amizades antigas que não te servem mais, mas lembre-se, seu futuro, sua paz de espírito e sua prosperidade estão em jogo.
Você precisa ser o guardião impiedoso do seu portão, permitindo a entrada apenas daquilo e daqueles que nutrem o seu crescimento. Nós descemos mais um nível na toca do coelho hoje. Entendemos que a decisão é apenas o primeiro passo e que a verdadeira batalha é travada contra os fantasmas da nossa antiga programação. Nós descobrimos que a arma mais potente contra o medo e a procrastinação é a ação imperfeita e imediata. E percebemos que, para vencer essa guerra, precisamos nos tornar arquitetos do nosso ambiente, construindo uma fortaleza que nos proteja e nos nutra. Mas e quando você faz tudo isso? E quando você luta contra o sabotador, age de forma imperfeita, constrói sua fortaleza. E mesmo assim, o mundo externo te dá um soco no estômago. E quando você lança seu produto e ninguém compra. Quando você vai para a entrevista de emprego e não passa. Quando seu investimento dá errado, essa é a próxima fronteira. A gestão do fracasso externo. A arte de transformar um tropeço em um trampolim. Como a resiliência é verdadeiramente testada, não no planejamento, mas na queda. Essa será a nossa conversa na terceira e última parte desta jornada. O que fazer quando seu navio, mesmo com o mapa na mão, atinge um iceberg? Mas, por agora, a sua tarefa é interna. É travar e vencer a guerra dentro das suas próprias muralhas. E para continuarmos essa jornada juntos, eu te faço um convite. Olhe para dentro de si agora. Qual é a principal mentira que o seu sabotador interno te conta? E mais importante, qual é a primeira, menor e mais ridícula ação imperfeita que você se compromete a tomar nas próximas 24 horas para provar que ele está errado? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua coragem de compartilhar pode ser exatamente o empurrão que outra pessoa precisa para tomar a ação dela também. A verdadeira batalha pela riqueza não é travada no mercado financeiro ou no escritório do seu chefe. Ela é travada no silêncio da sua própria mente, no espaço de 1 segundo, entre o impulso de recuar e a decisão de avançar. Nós viajamos juntos até a fronteira final. Na primeira parte, você acendeu a chama, definindo seu destino com a clareza de uma estrela guia. Na segunda parte, você se tornou um guerreiro, enfrentando e silenciando o sabotador interno, o guardião traiçoeiro da sua zona de conforto. Você agiu apesar do medo. Você blindou sua mente. Você está no caminho, com o facão na mão, abrindo a sua nova trilha na floresta. E então, acontece. Você lança seu projeto e o único som que ouve é o eco da sua própria expectativa. Silêncio. Você faz a apresentação da sua vida para aquela promoção e a vaga vai para outra pessoa. Você investe as suas economias com coragem e o mercado vira, levando seu dinheiro junto. E qual é o ouro que você pode extrair hoje para forjar o seu futuro? Nós completamos o círculo. Nós descobrimos a trindade da realização. Primeiro, o pensamento focado, o mapa do capitão. Você se torna aquilo em que pensa. Sua clareza de propósito é o seu leme. Segundo, a ação imperfeita, a guerra interna. Você vence o sabotador e a inércia com o movimento, não com a perfeição. Sua disciplina é o seu motor. Terceiro, a alquimia do fracasso, a forja do ferreiro. Você usa cada obstáculo e cada queda não como um ponto final, mas como um degrau. Sua resiliência antifrágil é o seu casco inquebrável. Este é o verdadeiro segredo. Não é uma crença passiva, mas um sistema ativo de crescimento. É um ciclo contínuo de pensar, agir, falhar, aprender e agir de novo, cada vez mais forte, cada vez mais sábio. A jornada para a riqueza não é uma linha reta até um baú de tesouro. É uma espiral ascendente onde cada volta é um ciclo de forja que te eleva a um novo patamar de força e sabedoria. A riqueza não é o destino final. A riqueza é um subproduto da pessoa em que você se transforma ao longo do caminho. O poder, agora, está inteiramente em suas mãos. As ferramentas foram entregues. O mapa foi revelado. O processo foi desmistificado. Não há mais desculpas. Não há mais escuridão. Há apenas a sua decisão, a ser tomada neste exato instante de abraçar o fogo, de honrar o martelo e de forjar
com suas próprias mãos, o destino próspero que sempre foi seu por direito. Se essa jornada que chegamos juntos até aqui te ajudou a enxergar sua própria vida sob uma nova luz, se ela te deu uma ferramenta ou uma centelha de esperança, não guarde isso para si. Compartilhe sua maior descoberta nos comentários. Qual foi o ouro que você extraiu da nossa conversa de hoje? Sua história de transformação pode ser a faísca que acende o fogo em outra pessoa. A trilha na floresta está à sua frente. O primeiro passo, e todos os que se seguem agora são seus. Essa conversa que tivemos hoje foi intensa, foi profunda. E eu sei que ela pode ter despertado algo aí dentro. Uma faísca, uma pergunta, talvez até uma decisão. E a jornada de transformação é muito mais poderosa quando não a fazemos sozinhos. Se esse vídeo te ajudou ou te fez pensar em algo novo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Adoro ler cada um deles. Lembre-se, a distância entre a vida que você tem e a vida que você sonha é medida pela qualidade dos seus pensamentos. Comece a construir essa ponte hoje.